Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Fox. Bem, tá certo que 2020 foi um ano bem atípico, tivemos diversas surpresas desagradáveis, mas eu confesso que por essa aqui eu não esperava não. Se liguem só nessa notícia aqui. Algumas pessoas reclamaram que Mulher Maravilha 1984 não é feminista o suficiente. Essa postagem é de uma página do Instagram chamada Thunderbird Nerd, e na continuação da imagem você tem o seguinte texto. E também a notícia. Mulher Maravilha 1984 estreou recentemente e já chamou a atenção de alguma parte do público por não ser feminista o suficiente no seu roteiro. Isso se dá porque a personagem da vilã Bárbara Minerva, Mulher Leopardo, começa no filme como uma moça sem confiança e submissa, mas bondosa, e ao longo do filme vai ganhando confiança e atitude, e logo após isso se torna uma vilã e muito fria. A crítica é baseada na questão de que uma mulher com atitude e confiante sempre vai ser retratada como fria, já ao contrário, ou seja, submissa e sem muita confiança, será retratada como bondosa e carinhosa. Mulher Maravilha 1984 é um dos filmes mais importantes para a cultura pop pela sua mensagem sobre verdade versus mentira e ainda consegue abordar toda a questão de como o machismo pode ser inconveniente. Você concorda com a fala desta pequena parte do público? Depois de ler isso aí, eu fiquei algum tempo pensando e depois eu decidi por pesquisar para confirmar essa informação, né? E eu encontrei em diversos sites gringos críticas do filme, onde as pessoas estavam ali decepcionadas, pois o filme não era tão feminista quanto elas imaginavam ser. E não haviam só pessoas criticando esta questão envolvendo a Mulher Leopardo, não. Outras pessoas também criticavam o fato de que a bissexualidade da Mulher Maravilha não foi explorada nesse filme, como você pode observar nesse trecho de uma matéria gringa que eu traduzi. Como a tradução não ficou muito boa, eu vou fazer algumas adaptações na hora de ler. Mas até a própria Mulher Maravilha se sente bem regressiva nesta sequência. Embora a personagem seja canonicamente bissexual, e o primeiro filme inclua fala que nos levam a pensar que as Amazonas não precisam de homens para sentirem prazer, Diana continua decepcionantemente bem heterossexual. 66 anos depois de seu breve romance com Steve, ela ainda está solteira, sem nenhuma sugestão de que havia se envolvido romanticamente com uma outra pessoa. Essa história não era tão claramente sobre a volta de Steve. Toda a história era sobre Steve, justificou Jenkins, conforme relatado pelo Digital Spy. É tudo uma história de amor com Steve. Mas por que precisa ser sobre Steve? O filme se chama literalmente Mulher Maravilha. A fidelidade de Diana a seu namorado, há muito tempo morto, parece estranhamente conservadora e fora do personagem, ao invés de romântica. Jenkins, da mesma forma, descartou a tensão sexual que existe entre a Mulher Maravilha e a Cheetah nos quadrinhos, sugerindo que qualquer relacionamento que elas possam ter tido pertence a uma história diferente. Nossa, obviamente pertence a uma história diferente, até porque cada saga de quadrinhos de um determinado personagem é escrita por uma pessoa diferente, uma pessoa que provavelmente tem a total liberdade de dar a sua visão sobre aquele personagem ali. Justamente por isso que não é muito interessante sempre ficar comparando adaptações em live action com acontecimentos do quadrinho. Afinal, o filme, a adaptação em live action também passa por um roteiro que alguém escreve lá, que tem uma certa liberdade para colocar parte da sua visão sobre aquele determinado personagem. Não foi isso que aconteceu com Coringa? E por sinal não deu certo pra caramba? Outra coisa, é questionado o fato da Diana ficar aparentemente 66 anos sozinha, o que eu sinceramente acredito que não aconteceu. Mas beleza, vamos entrar no contexto do filme e imaginar que ela passou 66 anos sozinha. Qual é o problema dela usar a liberdade de escolha dela para ficar sozinha? Quer dizer que para ela ser empoderada, ela teria ali que ficar com gato e cachorro, né? Levando uma vida promíscua. Na vida real não é assim. A pessoa que você ama morre hoje, você chora hoje, amanhã você já tá no colo de uma outra pessoa. Não é assim. Bem, talvez para algumas pessoas essa seja a realidade, né? Mas eu não tô citando essa minoria, não. Geralmente, quando morre alguém que você ama muito, você passa pelo luto e pelas 5 fases do luto. Cada pessoa tem o seu tempo único, exclusivo, para passar pelas fases do luto. Alguns demoram meses, outros anos e outros décadas para superar essas fases do luto. E tem ainda outros que não conseguem superar de jeito algum
e precisam de algum tratamento para conseguir superar o luto. Quem garante para esta pessoa que está criticando que o roteirista não pensou nessa história do luto na hora de escrever o seu roteiro? Mas eu acho que a moça aqui que criticou estava tão incomodada com o fato da Diana parecer ser heterossexual que nem sequer passou pela mente dela um raciocínio como esse. Sem contar que essa moça aí faz parecer que uma pessoa bissexual vai gostar indiscriminadamente de qualquer homem ou mulher que aparecer em sua frente, o que não é verdade. Eu tenho conhecidos homens que são assumidamente bissexuais que ficam com mais homens do que com mulheres, assim como eu conheço mulheres que são assumidamente bissexuais que ficam com mais mulheres do que homens, mas também conheço homens que são assumidamente bissexuais que ficam mais com mulheres do que homens. E também conheço mulheres que são assumidamente bissexuais que ficam mais com homens do que com mulheres. A grande verdade é que não dá pra ficar cagando regra na sexualidade dos outros, principalmente quando se trata de um personagem fictício. E aquela questão da mulher leopardo que começa boazinha quando ela não tinha confiança nenhuma e depois quando ela ganha confiança, ela se torna uma pessoa fria, as pessoas que estão criticando isso claramente não entenderam nada do filme. Mas por que eu digo isso? Porque no filme tem um artefato mágico que quando a pessoa usa, ele dá para a pessoa tudo aquilo que ela quer. Entretanto, tem uma consequência. Qual a consequência? Ele tira o que a pessoa tem de melhor. E no caso da mulher leopardo, que antes era a Minerva, ele tira a bondade dela, pois aquilo é o que ela tinha de melhor. Justamente por isso ela fica fria, sem sentimentos, cruel. Todas essas características que as pessoas dizem faltar na mulher leopardo quando ela se transforma em vilã, sobra na Mulher Maravilha, pois a Diana consegue ser carinhosa, bondosa, ao mesmo tempo que tem confiança e atitude. Claramente há um contraponto entre herói e vilão, ou você imaginava que o vilão fosse bonzinho? Quanto mais críticas sem sentido eu vejo partindo de feminista para com os filmes da Mulher Maravilha, mais eu fico convencido do porquê algumas feministas gostam mais de Aves de Rapina do que dos filmes da Mulher Maravilha. Ué, Fox, mas os filmes da Mulher Maravilha não são filmes com roteiros ali voltados para o público feminista? Sim, são sim. Tanto a diretora quanto a atriz principal, Gal Gadot, fizeram questão de destacar isso durante a divulgação do filme Mulher Maravilha 1984. Mas a questão que vemos aqui é que os roteiros dos filmes da Mulher Maravilha são mais equilibrados que o roteiro de Aves de Rapina. É basicamente uma proporção assim. Os filmes da Mulher Maravilha é feito para todo mundo assistir e gostar. E o filme Aves de Rapina é feito para as feministas assistirem e gostar. Você pode perceber que em Aves de Rapina 98% dos homens que aparecem não valem absolutamente nada. São tradicional macho escroto. E isso vai de oficiais da delegacia até mesmo os vilões. No início do filme, em tom de brincadeira sendo mostrado em desenho, já fica explícito para quem conseguir compreender que a Arlequina é bissexual, sem contar as horas onde as protagonistas que claramente possuem objetivos e valores diferentes uma das outras abandonam isso em um sinal de sororidade para enfrentarem um mal comum que é o vilão do filme. Sem contar que durante o filme inteiro a Arlequina fica tentando se desvincular da imagem do macho que ela namorava antes. Quando eu fui parar para ver esse filme Aves de Rapina com mais atenção, eu pude perceber que esse filme conversa muito, mas muito mesmo com as feministas, principalmente essas que você vê militando no Twitter, diferentemente do que ocorre com os filmes da Mulher Maravilha, que também passa, sim, uma certa mensagem para as feministas, mas é um filme que tenta abraçar o máximo de grupos possível. Por quê? Porque os fãs da Mulher Maravilha não se resumem só às feministas. Eu, por exemplo, sou homem e gosto muito da Mulher Maravilha. Aliás, eu também conheço mulheres que têm aí mais de 50 ou 60 e são fãs pra
caramba da Mulher Maravilha. Viveram lá suas juventudes na década de 70, 80 e possuem valores diferentes do que têm os jovens atualmente. Então não faria sentido encher um filme da Mulher Maravilha de full lacração se você não iria atingir plenamente a fanbase que ela tem. Ai, sabe, todo dia é um 7-1 diferente. Mas me diz aí, o que você acha das coisas que foram ditas aqui nesse vídeo? Por favor, deixe pra mim nos comentários, pois eu quero saber a sua opinião. Chega de lacração por hoje, eu tô indo nessa. Até um próximo vídeo, galera. Valeu!